A paz, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, homens e mulheres de Deus. Agradeço a todos os irmãos que têm me assistido, que têm se inscrito no canal, que têm compartilhado, que têm deixado o seu like. Que Deus possa estar abençoando mais e mais a vida de cada um, que tem me ajudado a evangelizar tantas pessoas, porque a partir do momento que você compartilha essa palavra, né, já está evangelizando as pessoas. Então, que Deus abençoe grandemente. E aqueles que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte nesse sininho preto aí do seu lado esquerdo do seu celular. A partir do momento que você clicar aí nesse sininho, você já se torna automaticamente inscrito. Amém? E hoje nós iremos ministrar na palavra do livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Desde já peço a todos que peguem a sua Bíblia para me acompanhar na leitura. Glória a Deus, aleluias. Vamos dar início à palavra. Está escrito: a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Glória a Deus, aleluias. Aqui a palavra se refere a ele, a Jesus Cristo. Amém? E aconteceu que, indo ele, Jesus Cristo, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Glória a Deus, aleluias. Então saíram ao encontro de quem? De Jesus, 10 homens leprosos, os quais, a palavra deixa bem claro, pararam de longe. Por quê? Porque na época, a doença lepra, ela era contagiante, ela contaminava as pessoas através do tocar. E essas pessoas que possuíam essa lepra, elas eram expulsas da cidade e era lançado num determinado lugar e que só era ali posto só elas, só essas pessoas que possuíam essa enfermidade. Então elas não poderiam ficar nos acampamentos, não poderiam se aproximar do povo, da população. Então elas tinham que ficar o quê? Excluída, não só da sua família, mas de todas as outras pessoas as quais não possuíam essa enfermidade. Então essas pessoas, elas eram o quê? Humilhadas, elas eram o quê? Envergonhadas, porque muitos atribuíam essa lepra como forma de castigo, né? Ou seja, porque elas pecaram, por isso que elas têm lepra, né? Só que essa doença, ela era o quê? Contagiante. Então, pessoas que possuíam essa lepra, elas eram consideradas até pessoas imundas, né? Que não poderiam ficar no meio dos outros. Glória a Deus, aleluias. Então, elas passaram a ser o quê? Excluídas do meio da sociedade. Elas não poderiam, né? Viver, né? Ali elas eram obrigadas a abandonar suas casas, suas famílias e os seus amigos, porque não poderiam ficar ao lado daqueles que não possuíam a lepra. Amém? Por isso que quando eles vieram ao encontro de Jesus, eles pararam, né? E ficaram de longe, porque não poderiam se aproximar mais. Amém? E no 13 está escrito: e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amém? Irmãos, como eu falei que essa lepra, ela era o que? Ela era uma doença terrível, essa doença, né? Era uma doença que essas pessoas era como se não tivesse nenhuma importância aquelas pessoas. Então elas eram o que? Excluídas, eram afastadas. E infelizmente, no nosso dia de hoje, espiritualmente, temos enfrentado problemas, aflição, né, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida familiar, na nossa saúde, que nós podemos representar como lepras espiritualmente. Então, isso tem o que? Nos deixado o quê?
longe, tem nos afastado de Jesus, porque a gente tem se apegado muito ao nosso eu, ao nosso desejo carnal. É por isso que muitas das vezes nós enfrentamos, né, problemas, né, não porque Jesus ele gosta, não porque Jesus ele quer que os filhos dele sofram, mas não, porque nós mesmos é que nos permitimos passar por esse tipo de situação. Então, muitas das vezes não é permissão do Senhor, e sim nossa própria permissão, porque tomamos rumos diferentes aquilo que o Senhor manda, fomos ao contrário do que o Senhor nos ensina, não ouvimos a palavra de Deus quando Ele falou ao nosso ouvido, né, quando Ele deu a direção pela qual nós era para seguir, porque nós sabemos qual é o que é certo e o que é errado, né? Nós sabemos que é certo e o que é errado. Então, por nosso desejo, né, carnal, a gente acaba deixando de fazer aquilo que realmente o Senhor Ele manda e passamos a fazer as nossas vontades. Então, são aí, né, as permissões, a brecha que nós abrimos para o quê? Para cairmos, né, no nosso próprio erro, né? Então, se sofremos é porque permitimos, né, que isso venha a acontecer, porque não fizemos o que é certo, o que é correto diante da presença de Deus, né? Então isso nos distancia de quem? De Deus, né? Então, enquanto esses leprosos eles eram distanciados naquele momento ali das pessoas e principalmente eles ficaram longe de Jesus, foi por causa do que? Dessa enfermidade, dessa doença. E nós hoje, fisicamente, espiritualmente, deixamos que probleminhas nos afastem de Jesus. Ao invés da gente pegar mais na mão do Senhor e segurar na mão dele, para que o Senhor venha nos ajudar a sair desse lamaçal de enfermidade, de sofrimentos, né? A gente acaba afrouxando a nossa mão. Nós temos que colocar Jesus, né, como a nossa rocha. Jesus tem que ser a rocha na nossa casa. Nós temos que cravar as nossas raízes aos pés dessa rocha que é Jesus Cristo, para que quando nós venhamos passar por esses momentos de dor, de aflição, de problemas, nós temos em quem segurar na nossa mão, que o próprio Jesus diz que Ele sustenta na nossa mão, que nos faz permanecer de pé. Então, por que não segurar na mão de Jesus? Muitos têm deixado de agarrar a mão de Jesus e têm sofrido por causa das suas próprias escolhas. Então, nós temos que vigiar, né, as nossas atitudes, porque nem tudo é por permissão do Senhor. Muitas das vezes é os nossos erros, as nossas escolhas que a gente sofre. A gente passa por situação difícil porque nós escolhemos a escolha errada. Amém? Glória a Deus. E continuando. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqui esses leprosos, eles tiveram a quem eles o quê? Gritar. Né? Eles gritaram por Jesus, então eles tiveram uma escolha. E eles escolheram quem? Gritar a Jesus Cristo, por misericórdia. Então nós temos também que pegar como exemplo para a nossa vida hoje, esse exemplo desses 10 leprosos. Eles clamaram a Jesus, eles gritaram, né, a Jesus Cristo. Eles levantaram a sua voz. Amém? Não vamos deixar que essas lepras, que esses problemas nos impeça de abrir a nossa boca e clamar a Jesus Cristo. Pelo contrário, aí é que nós temos que clamar a Ele. Porque se o fardo sem Ele se torna tão pesado, né? Então, se com Ele o fardo e com ele o fardo se torna mais o quê? Leve, suave, que a própria palavra do Senhor Jesus Cristo diz que quando a gente passa por momento de aflição, né? Quando a gente está com Jesus Cristo, o nosso fardo se torna mais leve e suave. Mas sem ele, na nossa vida, é possível que o fardo se torne até mais forte do que nós e nós não suportamos. Glória a Deus, aleluias. Porque a árvore que ela não tem raiz, ela não fica em pé. Ela não tem a que se apegar. Então ela vai o quê? Ela vai cair. Mas nós temos,
né, a coluna, nós temos essa árvore da vida que é Jesus Cristo. E Ele próprio diz que Ele é que nos sustenta na nossa mão e nos mantém de pé. Se próprio Jesus Ele nos garante isso, e por que não nós não darmos essa oportunidade para Jesus cuidar da nossa vida? Glória a Deus, aleluias. Porque eu falo da oportunidade? Porque Jesus Cristo, Ele nos deixa o livre-árbitro para a gente escolher, né? Então, Ele nos deixa à vontade, mas é preciso que a gente permita que o Senhor entre para Ele nos o quê? Cuidar de nós, cuidar da nossa vida. Então, que nós venhamos, né, cuidar, né, que nós vamos ter essa atitude em segurar nessa mão poderosa que é Jesus Cristo, que Ele cuida de nós. Aleluias, glória a Deus. Então, eles aqui, os leprosos, eles preferiram o quê? Levantar a voz. Eles não permaneceram, por mais que humilhados eles eram, por mais excluídos que ele fosse, por mais, como é que eu falo, que eu quero falar, por mais insignificantes para aquele povo eles apresentassem, né? Eles não deixaram que ninguém calasse a sua boca. Eles não permitiram que aquela lepra, né, impedisse deles buscar pela uma vez, mais uma vez, né, pela sua vida. Ao contrário, eles pegaram e levantaram a sua voz. Então, que nós venhamos levantar a nossa voz. Que nós não venhamos deixar que os nossos problemas venham nos sufocar e nos afastar de Deus. Mas, ao contrário, vamos fazer que esse problema nos torne mais forte diante da presença de Deus, através da oração, do jejum, do clamor, da busca, da aliança, do renovo, da entrega. Entendeu? Glória a Deus, aleluias. Porque a partir do momento que você tiver essa atitude, que levantar sua voz para os céus, que é de onde vem o nosso socorro, glória a Deus, aleluias, o milagre acontece na nossa vida. Amém? Porque foi assim que aconteceu na vida desses 10 leprosos. Eles levantaram a sua voz e souberam a quem clamar. E Jesus veio e teve misericórdia da vida deles. Amém? Continuando aqui. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. No versículo 14. E ele vendo-os disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram que limpos. Nesse versículo aqui, nós podemos ver, irmãos, que quando, né, eles clamaram a Jesus, né, Jesus, ele vendo aqueles homens naquela situação, né, Jesus deu uma ordem a eles. Ide, ou seja, vai, né? Então, eles ouviram a voz de Jesus e obedecer à voz do Senhor. Hoje, nós temos passado por situação porque a gente deixou de ouvir a voz de Jesus. Deixamos de ouvir a voz do Senhor e buscamos a fazer as nossas próprias vontades, até as nossas próprias atitudes. Mas para que as coisas venham a dar certo na nossa vida, é preciso que nós venhamos o quê? Ouvir a voz de Jesus e obedecer os ensinamentos do Pai. Glória a Deus, aleluias. Porque Jesus, ele nos ensina, Jesus, ele nos mostra, Jesus, ele envia pessoas com palavras proféticas para nos ensinar. A palavra do Senhor está aí, como seus mandamentos, a própria voz de Deus falando conosco, porque aqui tem tudo para que você venha ter uma vida na presença de Deus, porque Deus, ele mostra tudo através da palavra. Então o Senhor, ele vem cuidando de nós o tempo todo, só que nós temos ignorado essa voz, e por ignorar essa voz, nós temos pagado preço caro, que é o preço do quê? Da desobediência. E eles aqui escolheram o quê? Ouvir a voz de Jesus e obedecer. E através dessa atitude, eles receberam o milagre na vida dele. Então, que nós venhamos pegar exemplos destes homens e venhamos o quê? Ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque na nossa vida não vai ser diferente como Deus agiu na vida deles. Não vai ser diferente. O Senhor também irá agir na nossa vida. Porque esse mesmo Jesus que fez esse milagre, que mudou a vida desses 10 leprosos, é esse mesmo Jesus de hoje e de para todo sempre. Nunca mudou e nunca mudará. Está sempre com os olhos atentos sobre a nossa vida, cuidando de nós,
nos mostrando o caminho correto pelo qual nós devemos andar. Mas nós temos que obedecer e ouvir a sua voz. Amém? Aleluias. E continuando, ele fala: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Quando Jesus diz ide e mostrai aos sacerdotes, porque naquela época aqui, os sacerdotes era quem davam a ordem, né, para as pessoas. Por exemplo, se a pessoa era leprosa, né, eles tinham que passar por uma averiguação, ou seja, os sacerdotes iam olhar os corpos daquelas pessoas, onde tinha as lepras, onde tinha as manchas, a enfermidade, né? E aí eles queriam dar ordem se eles tinham sido mesmo curados e que eles poderiam voltar a viver como eles viviam antes, com a sua família, no meio da população, no meio daquele povo. Mas se isso não acontecesse, se não tivesse essa passagem aqui pela autorização desses sacerdotes, então eles permaneceriam, né, no mesmo local que eles permaneceram, que eles eram o quê? Excluídos, que eles eram o quê? Colocados. Então Jesus, ele nos mostra aqui um exemplo de respeito, né, com as determinadas autoridades, né, porque Jesus respeitou o sacerdote aqui, que os sacerdotes naquela época eram as autoridades. Então Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes, para que eles passassem por essa avaliação. Então eles ouviram a voz de Jesus, eles foram, né? Então, quando a gente começa a ouvir a voz de Jesus, quando a gente começa a obedecer a Jesus Cristo, começa um processo na nossa vida, um processo de libertação, um processo de edificação, um processo de fortalecimento. Quando a gente menos espera, nós não somos mais as pessoas que a gente era de antigamente. Glória a Deus, aleluias. Às vezes é preciso nós passar por um processo para reconhecer a grandeza do nosso Deus. Glória a Deus, aleluias. E Deus aqui, enquanto ele ordenava aqueles homens, aqueles leprosos, para que eles fizessem, né, conforme ele estava falando, e aqueles leprosos estavam determinados a receber a sua cura. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que nos determinar hoje, né, a sermos diferentes, a agradar a Jesus Cristo, porque a partir do momento que nós agradamos, que nós buscamos mais Ele está o quê? Trabalhando na nossa vida, trabalhando na nossa família, né? Deus, ele age de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, que a gente não entende, mas ele está agindo. Mas para isso é preciso a gente ouvir a voz de Deus e obedecer. Então, ouve, enquanto ele estava nesse processo de ouvir a voz do Senhor, de obedecer, o milagre aqui foi acontecendo na vida deles. Foi havendo o processo de libertação da sua enfermidade, da doença, da lepra. Então, né, observando na palavra, e acontecendo que indo eles ficaram limpos. Então eles indo, né, ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo, ouvindo e indo, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado a eles, o processo de libertação aconteceu e eles foram curados. Glória a Deus, aleluias. E não vai ser diferente na nossa vida hoje. Jesus Cristo, ele vai nos curar, o Senhor vai nos libertar, vai libertar a sua família, vai curar o seu filho, vai libertar, vai mudar o seu casamento, vai mudar a sua vida sentimental, financeira. Jesus Cristo vai fazer a transformação mudar, que você não vai nem perceber o agir do Senhor, o processo do Senhor. Mas é necessário que aconteça isso, é necessário que a gente ouve a voz do Senhor, que a gente obedeça, que a gente siga a direção que Jesus ele tem nos mostrado. Glória a Deus, aleluias. Amém. Deus, ele nos ama. Deus, ele nos ama. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, nós devemos abandonar, né, esse pecado da desobediência, de fazer aquilo que nos agrada. Mas primeiro que nós devemos fazer o que agrada a Deus. Glória a Deus, aleluias. Que ele vai trabalhar, agir na nossa vida. Amém? Como ele agiu aqui na vida desses leprosos, ele irá fazer na nossa vida. Porque o mesmo Deus que fez toda essa maravilha na vida desses homens, esses homens que estavam sendo humilhados, esses homens que estavam sendo envergonhados, esses homens que eram apontados, que eram pessoas consideradas imundas,
Jesus Cristo agiu na vida dele e trouxe eles, né, novamente para o meio da sociedade, para o meio da sua família. Jesus Cristo abraçou novamente esse povo tiveram nova oportunidade, nova expectativa de vida. Então esse mesmo Deus irá fazer na nossa vida dessa forma, porque esse mesmo Jesus Cristo que fez tudo isso é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de para todos sempre. Jesus nunca mudou e nunca mudará. Glória a Deus, aleluias. Quem muda somos nós. Nós é que somos falhos. Mas a partir do momento que a gente ouvir, obedecer e fazer aquilo que Jesus ele nos manda, ele nos ordena, tudo vai ser diferente na nossa vida. Amém? O Senhor vai fazer esse processo de libertação, de transformação, de mudança. Quando a gente menos esperar, a gente já está libertos, né? Obteremos o que? A vitória. Que Jesus é fiel na vida de todos aqueles que creem e buscam e clama, amém? E obedece, aleluias. E continuando no 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Glória a Deus, aleluias. Então, em meio a todo aquele processo, aquela agitação de ida, né, de ouvir enquanto Jesus falava, ouvir e indo aquele observando o que Jesus Cristo ele falava. Então, houve a limpeza, houve a cura. E um deles, glória a Deus, aleluias. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando Deus em alta voz. Aleluias. Aqui, meus irmãos, na palavra nós vemos que quantos leprosos Jesus ele curou? 10 leprosos, que é o título da palavra, a cura de 10 leprosos. E quantos voltou para agradecer a Jesus Cristo? Apenas um. Muitas das vezes, se hoje nós estamos passando por situações ruins, não boas na nossa vida, é porque a gente esquece, né, de agradecer quem nos criou. Porque nós devemos agradecer a Deus todos os dias que nós acordamos na nossa vida. Que nós deitamos, levantamos, dormimos e acordamos. Nós temos que agradecer a Deus. Porque tudo isso é por permissão dele. Mesmo que seja nas pequenas coisas, aí é que nós temos que agradecer ao Senhor. Nós temos que agradecer, nós não temos que esquecer, né? Recebemos a bênção, mas esquecemos de agradecer ao abençoador. Então, Jesus, ali, né? Ele viu que quantos leprosos foi que ele curou e apenas um voltou. Tem muitas pessoas que fazem isso, tem muitas pessoas ingratas, tem muitas pessoas que não têm agradecido a Deus da forma como deveria agradecer. Então, por isso, vive passando por situações que não era para passar. Porque está tudo bem e a pessoa só vive murmurando, reclamando da vida. A pessoa dorme, acorda, levanta, toma um café da manhã, almoça, janta, tem uma roupa para vestir e a pessoa é murmurando. Enquanto tem umas que mal tem água para tomar, potável, água limpa, né? E a pessoa tem tudo dentro da sua casa e fica reclamando.